Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora um cenário em vídeo. Eu costumo trazer esse formato em momentos mais turbulentos aí do mercado, né? E esses momentos turbulentos envolvem muitas vezes os softwares gráficos que não funcionam, a corretora que não atende, né? Então, geralmente tudo vem ao mesmo tempo e eu procuro estar aqui ao lado de vocês, né? Sempre me posicionando. O meu grupo pode estar comprado, pode estar vendido, mas geralmente eu faço isso trazendo a minha opinião para o mercado como um todo nesse tipo de cenário, né? Se você puder deixar seu like, compartilhar o vídeo, atuar na área de comentários, eu fico muito grato. Então vamos aos estudos aqui para a gente ver o que está acontecendo. E pessoal, lembrem-se, muitas vezes no caos está a oportunidade, principalmente para quem está líquido e aguardando algum fato novo para se posicionar. Então a gente vê aqui que as bolsas americanas estão caindo muito forte, né? 1,51 S&P, 1,53 Dow Jones, 1,51 Nasdaq. Crude oil caindo também. Nós já tínhamos visto ontem o VIX subindo, hoje ele está subindo mais ainda. Então realmente é um cenário de aversão no exterior, né? Tem toda essa ideia do Brexit, né? Que é o grande foco ali na Europa, né? O Boris Johnson fazendo uma grande movimentação. Isso no cenário internacional. É feriado na China, isso reduz bastante a liquidez. Bastante não, vai. Reduz de maneira mediana, mas metais, por exemplo, ficam sem uma referência tão forte. E vamos ver aqui o que a gente enxerga aqui nos gráficos, né? Fazendo um estudo rápido. Começando pelo VIX, que é o índice de volatilidade do S&P, que é o índice do medo. Nós temos aí um rompimento de um canal, né, no VIX. Existia um gap, aqui ele foi fechado. Então é um cenário, né, que corrobora uma leitura de aversão ao risco. Mas a gente pode estar diante de uma simetria com alvo aqui em 21,15. Ou até alguma coisa antes disso possa arrefecer essa movimentação, mesmo porque o VIX já opera fora da banda de Bollinger Superior. Então se ele deixa uma sombra ou adentra esse território, ele pode entrar pelo menos em correção. No caso do Dow Jones, né, nós fizemos o estudo ontem no programa Radar. Não. Se nós utilizarmos a sombra dos candles, essa LTA poderia vir aqui. Mas se nós utilizarmos os corpos, que às vezes é admissível, uma busca por essa região de suporte, 25,978, fechamento desse gap, seria algo admissível, né? Então, por exemplo, imagina que o Dow Jones sinalize um fundo por aqui, diante de um suporte, colado numa LTA, deixando um gap aberto. Se ele começa a reagir, ele pode puxar fortemente para cima. No caso do S&P, que engloba 500 empresas, ele está numa boca de gap, sobre uma LTA, já fora da banda de Bollinger Superior, e nós temos o índice Nasdaq, né? Aí, professor, você está dizendo que você acha que o mercado, por exemplo, essa barra de hoje é uma exaustão e os preços podem virar? Eu acho que sim. No caso do índice Nasdaq, ele perdeu essa reta, só que está numa região de suporte aqui, também deixando um gap. Então é isso que eu acho. Eu acho que a gente deve ter uma exaustão. Eu comentava com vocês que esse marasmo que o mercado vinha, ele não deveria continuar, que teria uma sessão agitada. E cá estamos. Se nós observarmos, por exemplo, o índice DAX, ele fez um topo triplo. Quando você tem esses gaps no caminho,
É muito difícil mensurar o objetivo. Na teoria, seria 11.570, mas acho muito difícil chegar aqui. Então, em alguma boca de gap, em algum momento que esses marubuzus forem negados, poderemos estar diante de oportunidade, e eu me atreveria a dizer que isso vai ocorrer entre hoje e amanhã, com mais possibilidade de ser hoje. Isso eu estou falando de cenário externo. Aí temos a Bolsa da Inglaterra, talvez uma das maiores quedas diárias, né? Nós tivemos também barras fortes nos dias 2 e 5 de agosto, mas essa é maior. E é uma barra que pode ser exaustão. Eu concordo contigo que o movimento é curto antes dela, mas se você observa um gráfico semanal, a memória ela não é exatamente uma memória de queda. E aí onde que está o grande barato para mim, até entendendo que o Brexit é o assunto do momento. Nós temos aqui, pessoal, na Bolsa de Londres, no semanal, vocês sabem que muitas vezes eu me prendo a um ponto que eu entendo como relevante, que faz a diferença, para ter uma ideia macro. Então vamos lá pensar. Nós temos o Brexit, que é o grande assunto na Europa. Aí nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro. Eu concordo com você. Se a neckline for perdida, um pouco acima de 7.000 pontos, podemos ter um grande movimento baixista, que é o que a grande maioria, os analistas profissionais estão apontando para esse momento. Eu penso de forma diferente. Eu acho, particularmente, que a gente pode ter esse segundo ombro anulado, mas é a minha opinião, né? Eu posso estar certo, posso estar errado. Então, uma vez anulado esse ponto, ele traria o mercado de volta a um território comprador. Bom, isso daqui é a minha leitura. Falando aqui no Brasil, um pouco do dólar, né? Nós temos, como eu havia comentado, eu acho que o dólar aí a gente já vem aqui para o Brasil. Hoje, né, eu conversei com várias pessoas e foi um diálogo meio confuso, porque alguns ex-alunos, principalmente os que operam no exterior, falaram: professor, a reforma da Previdência foi aprovada no Senado, na CCJ em primeiro turno, a gente vai começar a alocar grana aí no Brasil, tal. A gente tem X para alocar, a gente vai nesse setor, vai nesse outro, a gente vai entrar short em um, long no outro, short é vendido, long é comprado. E ao mesmo tempo alguns falando: caramba, que frustração, né? Vai ter uma economia 76 bilhões menor em 10 anos, porque 13 senadores traíram o governo, né? Esse que é o grande assunto aí. Então a economia caiu para 800 bilhões e Major Olímpio, né, pedindo para adiar a Previdência para o governo não ter mais derrotas. Pessoal, isso é um jogo político, né? Os políticos, eles querem recursos. Aí tem esse lance também da sessão onerosa que a gente está vendo aqui. Tem do STF, né, que poderia anular sentenças da Lava Jato, mas o Gilmar Mendes já sinalizou que esse efeito pode ser limitado. Então realmente é um dia bombástico. E aí os entendidos, eles começam a dar suas opiniões e muitas vezes deixam os investidores inseguros, né? Então eu estou dando simplesmente a minha aqui. A gente tem tido sucesso, né, nas posições antagonistas já há alguns anos. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo algo novo justamente no dólar, né? O dólar, por exemplo, hoje, diante de toda essa bagunça, ele poderia estar subindo 2%. Então, enquanto a bolsa cai 2%, mas o dólar está em queda. Então, silenciosamente ali, o dólar vai formando uma situação de topo, né? Ontem uma estrela cadente, hoje um candle com mais massa. Então, esse algo novo no dólar, ele me chama a atenção. E nós temos uma LTA que, se for perdida, ela quebra essa inclinação que nós temos na divisa já há pelo menos ali desde o dia 11, 12 de setembro. Então, isso daqui é uns 60 minutos. Se o dólar quebrar essa sequência de quedas, pode
Eu não vou dizer, tem algumas pessoas que assim, elas sonham em um cenário onde os estrangeiros... Eu já ouvi comentários aí que quando eles chegarem a bolsa pode subir 20% em uma semana, pode subir 10% num dia. Acho isso daí muito difícil. Mas se eles chegarem aos poucos, com a Previdência realmente aprovada, já muda o cenário. E assim, quem acompanha o meu trabalho, isso daí foi alvo de discussão, eu parei até de falar mais sobre o assunto, que era muito polêmico. Eu sempre disse que eu acreditava que nós teríamos no máximo uma Previdência economizando 800 bilhões em 10 anos. Sempre falei. E quando saiu 1 trilhão e pouco, 960, o pessoal me criticou. Tanto no YouTube a gente discutiu, quanto em outros canais que eu acompanho. E tá aí, pessoal, 800 bi, muito difícil que o número fosse maior. Existe interesses políticos por trás, de pessoas que não querem que o governo dê certo, de outras que querem, mas que defendem seus próprios interesses. Então, é o que o mercado esperava, entre 750 e 800 bi. E isso não está totalmente nos preços, então não é tão ruim, né? O que não pode agora é virar um marasmo, um jogo político baixo, né? Mas se o dólar, por exemplo, começar a cair, a gente de repente vê o dólar cair mesmo que pouco hoje, aí amanhã, na sexta-feira, e o dólar de maneira sinuosa começar a fazer um movimento vendedor, pode sim ser entrada de capital externo. E como é que a gente pode acompanhar isso também? A gente vai ver naturalmente aqui na posição dos estrangeiros no dólar. Por exemplo, ontem eles saltaram de 111,265 para 132,625 a posição comprada. Então a gente vai acompanhar isso aqui de perto. E hoje, meio-dia e 30, tem o fluxo cambial. Eu vou abordar o fluxo cambial no radar. Então é uma situação, eu não vejo uma mudança estrutural. Eu acho que é um movimento de correção, né? Não vejo nada que mude a estrutura de um mercado altista. Eu acho que é uma situação que remete à oportunidade. Aí nós temos o Ibov, né, para finalizar aqui os estudos. Então eu acho mais do que nunca o dólar vai ser uma referência para a gente, porque mesmo não sendo da maneira que alguns imaginavam, a Previdência vai ser de fato aprovada, né, materialmente, aquele negócio da certeza. Então, por exemplo, aqui o que a gente vê no Ibov? Os profetas do Apocalipse, que podem estar certos ou não, né, eles apontam que nós teríamos um topo duplo no Ibov. Existe alguma leitura nesse sentido, e onde que seria o ponto-chave aqui? Um possível eixo, né? A 103,033. Então ele realmente é o ponto que separa o joio do trigo, e nós temos suporte intermediário em 102,230 e 102,782. Então são pontos importantes, esse é o ponto-chave. Então tem aquela velha história da busca da banda de Bollinger inferior, como é que o mercado vai reagir se ele começa a esticar para baixo, ou se ele adentra essa banda até mesmo hoje, de repente deixando uma sombra inferior. E se nós estudarmos um gráfico semanal, né, a gente percebe que seria uma correção se aproximando simplesmente da média de 21, talvez até para formar um pivô no gráfico semanal. Então hoje eu mantenho o que eu tinha dito ontem, que nós teríamos uma sessão extremamente agitada, que nós teríamos uma sessão extremamente movimentada, ok? E é isso, é o que está ocorrendo. E aí, ao final do dia, né, nós teremos uma leitura mais fidedigna. Por exemplo, hoje, um fechamento mais próximo da mínima, tal, com o mercado bem vendido, principalmente se o dólar reagir para cima no intraday, seria um sinal negativo. E se o dólar cair um pouco mais do que ele já está, né? Tudo bem, eu sei que está caindo de leve, mas ele não está subindo num cenário de estresse. Mesmo que seja uma sombra de uns 300, 400 pontos aqui inferior, seria um sinal de que realmente a gente tem uma correção que gera oportunidade. Para ações, para quem estava esperando o momento de montar carteira, por exemplo, de incrementar, na minha opinião, está aí a oportunidade. E para nós finalizarmos o estudo, nós temos aqui o mini índice, né? O mini índice está fazendo um movimento extremamente importante.
Por que isso? Ele veio aqui fechar um gap. Esse gap estava aberto desde o dia 5/9, né? Ele foi fechado a 101,865, né? Ele veio a 101,760, esse gap foi fechado, né? Ele tocou um território fora da banda de Bollinger inferior. Se ele fechar dentro, é um sinal importante. Ele veio no topo anterior também, topo duplo, né? 102,420, 102,350. Além disso, nós temos um pullback da CLTB que foi rompida. E eu acho que aqui, pessoal, cabe aplicarmos Fibonacci, né? Então a gente pega esse fundo, traz até esse topo. Vamos deixar bem milimétrico aqui mesmo, né? Como é que eu faço isso? Eu pego essa mínima, 95,610, e aqui 106,430. Então vamos lá, 106. É o ajuste fino, né? 430, 95,610, correto? Aí eu vou lá e aplico. Então a gente vê também que além de ser uma boca de gap fechado, uma região de fundo, de topo anterior, era uma resistência, agora vira suporte dupla. Banda de Bollinger inferior, um possível pullback nessa LTB que foi rompida, que aparentemente é um triângulo grande, aí delimitado em azul. No mínimo, esses triângulos grandes jogam o preço no primeiro ponto que eu puxo a LTB, normalmente, né? E além disso, nós temos uma retração de Fibo de 61,8 na região de 102,300. Então nós temos gap, topo anterior, banda de Bollinger, LTB, que pode ser uma parte de um triângulo, e uma retração de Fibo. Então é um ponto forte. Então eu acredito que seja importante a gente acompanhar os desdobramentos nessa região. O gráfico de 60 minutos ele mostra como esse gap foi fechado, né? A média está na região de 104,200, deve estar aqui o preço a 101,880, 101,875. Está fora da banda, não tem sinal de fundo, mas eu acho provável que ele ocorra ainda na sessão de hoje. Não acredito que o mercado fique trabalhando aqui embaixo. Então deve ter uma boa recuperação, talvez a 103 mil pontos pelo menos. Pode ser que o mercado não recupere toda essa queda de 2,13, mas eu acho que ele o fará, pelo menos de maneira parcial, e aí os investidores poderão mensurar se o movimento é de simples repique ou de uma virada, uma inflexão mais forte. Ok, pessoal? Então é um momento turbulento que vive o mercado, sem dúvida nenhuma, né? Um momento delicado por fatores externos e internos, né? Queda generalizada, e vamos ver como é que o mercado reage hoje, principalmente o seu fechamento, né? Em cenários como esse, o que eu penso, qual que é a minha visão? Imagina que você esteja líquido, né? Eu, por exemplo, para montar carteira, ou quem comprou parcialmente, eu acho que é oportunidade. Para quem está vendido, tem que acompanhar o pregão para ver se tem sinais de fundo intraday e não devolver a rentabilidade daquele primeiro momento, né? E para quem de repente está comprado, está na mão contrária com carteira, a minha ideia é sempre manter nesses momentos turbulentos. A gente tem uma mudança estrutural aqui no Brasil e eu acho que não tem nada que, pelo menos por enquanto, atente contra isso. E de repente quem está vendido, né, quem está comprado, por exemplo, no índice, o momento de realizar lucro, na minha opinião, ele passou, né? Você estava comprado, você teve chance de realizar. O índice aqui, o mini índice, tem que colocar aqui no cartezinho. Então, pô, quem vinha comprado, né, o momento da compra era aqui em cima, né, nessa bagunça, não sair de posição aqui embaixo, na minha opinião. Aqui é para quem está de fora entrar, de repente, né? Então, o momento de realizar, eu acho que era um pouco mais acima aí.
Lembrando que todo mundo que opera a probabilidade, né? E tem esse gap aberto. Eu acho que a gente pode até migrar esse gap para cá. E é um momento de mercado turbulento que chama bastante atenção. Só que aí você tem que ter uma leitura, você tem que ter uma orientação, altista ou baixista, né? Então, com base nesses estudos, aí você tira suas conclusões e se posiciona de forma mais ou menos agressiva, ok? Espero ter contribuído. Eu volto mais tarde com o radar. A gente gosta de fazer as brincadeiras aqui, né? Eu falei que o River vai ser campeão da Libertadores, como eu falei que o Atlético ganharia a Copa do Brasil e o River será campeão da Libertadores. Me desculpem os flamenguistas e gremistas e torcedores do Boca. E hoje tem Flamengo e Grêmio. Eu tenho um grande amigo que é flamenguista. Nós temos até uma aposta. Eu tive que apostar no Grêmio. No caso, eu acho que o Grêmio vai para a final. E hoje tem Corinthians e Chapecoense. Então, meu palpite hoje é Corinthians 3, Chapecoense 0. E Grêmio 2, Flamengo 0. São meus palpites de hoje. E o meu palpite de hoje é que o mini índice fecha acima de 103 mil pontos. Agora está 102,040, eu acho que ele fecha acima dos 103, ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Mais tarde nos vemos no radar, se Deus quiser. E o movimento agitado, turbulento, como a gente imaginava, o fechamento de hoje, ele vai dizer muito, não somente para hoje, mas para os próximos dias. Saúde e paz a todos. Eu espero sempre ser útil e contribuir aqui com vocês. E nos vemos mais tarde no radar, pessoal. Saúde, paz e excelentes investimentos. Valeu!